Queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Pai, nós queremos nesta oportunidade rogar a tua graça e misericórdia para falares conosco, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Nada podemos dizer se tu mesmo não falares aos nossos corações. Carecemos da tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O problema do ser humano é um problema de cardápio. Nossa história começou com um cardápio. Deus fez um jardim. Nesse jardim de prazer, Éden, Ele colocou ali toda espécie de árvores boas para a comida, para comer. A ração originária do homem era vegetariana. Ainda temos resquícios disso no apêndice, nos dentes. Ainda temos lembranças dos tempos do homem vegetariano. Depois do dilúvio as coisas mudaram. Mas a nossa história é uma história de comida. Havia uma variedade enorme naquele jardim, de toda a árvore, mas havia uma restrição. Essa restrição tinha como objetivo falar a nossa capacidade de escolher livremente. Decisão moral. Não somos robôs. Não temos giga. Nós não somos de bytes. Nós temos capacidade decisória. Livre arbítrio. Só Adão. Ninguém mais. Depois de Adão, nós não temos livre arbítrio. Adão poderia escolher pecar e não pecar. Nós só podemos escolher pecar. Nós não temos opção de não pecar, a não ser que Cristo entre na nossa história.
Mas o homem natural é um homem preso pelo pecado e sem livre arbítrio. Diz assim, mas isso fere tudo que a gente tem visto, fere mesmo. Você tem decisão moral, mas sempre dentro do leito do pecado, da rebeldia, do egoísmo, dos seus desejos dos meus desejos mais primitivos do nosso eu. Então, naquela decisão, os nossos pais optaram por aquele cardápio proibido e vieram então a tropeçar na questão da sua decisão moral. Então nós somos uma raça presa, aprisionada pela nossa história de comida. A partir daquele momento em que os nossos primeiros pais optaram em desobedecer o que a palavra de Deus estava dizendo, ele falou em vida e morte, árvore da vida e árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, que produziria morte. Deus deu em primeiro plano a vida. A árvore que estava no centro do jardim não era a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos olhar para o capítulo 2 de Gênesis. Nós temos que fazer esta observação. Logo agora, o versículo 9 de Gênesis 2. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a Bíblia afirma, na sua literalidade, que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, é que a preferência que Deus deu ao homem foi a vida. Deixa o dedo marcado aqui, porque nós vamos voltar, e vamos para Deuteronômio, capítulo 30, e verso 19. Aí, tanto no campo de vista, Deuteronômio. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Agora, para o povo de Israel, ele continua no mesmo princípio, oferecendo primeiro a vida. A vida e a morte. A vida. A árvore da vida estava no meio do jardim. Vamos voltar agora para Gênesis capítulo 3. E vamos olhar a resposta da mulher nos versículos 2 até o versículo 4. Até o versículo 3, melhor. 2 a 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Isso é verdade? Isso é verdade? Não. Não é verdade. Por quê? Porque a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Ou Adão passou a ordem errada para a mulher, ou a mulher interpretou a ordem de Adão de forma errada. Por que Adão? Porque o texto, no capítulo 2, verso 16, mostra que esta ordem foi dada ao homem, Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Aqui nós estamos diante de um problema hermenêutico, de interpretação. A ordem foi dada ao homem. Aqui o Senhor Deus deu esta ordem ao homem. O Senhor lhe deu, está falando com o homem no verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ora, se foi Adão que recebeu a ordem, você vai reparar que na formação da mulher vem depois desta ordem. Quando Adão falou para a mulher, ele pode ter dito a árvore da ciência do bem e do mal, e ela interpretou que era a árvore da vida, porque ela disse a árvore do bem e do mal. Perdão. Ela disse a árvore que está no meio do jardim. E a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Daí podermos pensar que ela comeu da outra árvore por uma interpretação errada do fato. Não foi da árvore do meio do jardim que eu comi da árvore da ciência do bem e do mal. Nós sempre saímos pela tabela nas nossas interpretações. Ou Adão não deu bem o recado, ou Eva distorceu o recado de Adão. O fato é que nós sempre procuramos encontrar os caminhos paralelos para buscar as nossas interpretações. Só que não vai resolver a questão. A Bíblia é muito específica. E eles comeram do fruto da árvore proibida por Deus, e o problema é um problema alimentar. Nós somos governados, ou fomos governados, pelo nosso apetite e pelo cardápio. E a história da humanidade é uma história de uma decisão pela boca. E tendo comido, agora vamos para o capítulo, o versículo 6, 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora, Adão não foi enganado. Eva foi. Ou por ele, ou pela serpente, ou por ela mesma, ela foi enganada. Adão não, ele sabia. Por isso, o pecado não é atribuído à mulher, mas ao homem. Por que a Bíblia não deixa que as mulheres sejam pregadoras, ensinadoras na igreja? Diz Paulo que a grande função das mulheres é ser mãe. E diz assim, a mulher não foi enganada, e sim o homem. E o pecado, antes de mais nada, é um ato voluntário. É uma decisão moral. Como ela foi enganada no próprio direito, os advogados me ajudem, mas há crimes que são atenuados quando existe alguém que induz ao crime. No caso de Adão, ele não foi enganado. Ele comeu, essa segunda parte aqui, ele comeu, aqui está a nossa história. E ele comeu. E ao comer, o que aconteceu com ele? Há uma percepção de si próprio, porque o pecado nos leva a nos perceber. E nos leva a nos perceber inadequados diante de Deus. E vem toda a nossa costura de roupas para tentar nos cobrir. A partir dali, a história do homem é a história da fuga. Ele vem fugindo e fugindo. Eu sou um fugitivo, tu és um fugitivo. Ele é um fugitivo, nós somos fugitivos. Vós sois fugitivos
eles são fugitivos e aí não tem jeito. Nós vivemos fugindo e nos escondendo com máscaras. Máscaras tremendas. E uma das grandes máscaras que nós usamos é a máscara de não sermos mascarados. Nós usamos aquela máscara que eu quero ler um poema do Fernando Pessoa, quando ele diz: nunca conheci quem tivesse levado paulada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo e absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes da etiqueta, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, e quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas do hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de frente, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles são príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse, não um pecado, mas a infâmia, que contasse não a violência, mas uma covardia. Mas não são todos ideal? Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. É pesado isso, né? Fernando Pessoa, amarga, mas isso é a nossa história. Quantas máscaras. Deixa eu aproveitar que estamos aí mesmo. E o Barba diz que eu gosto demais disso. Se a cólera que espuma, e a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Se o espírito que chora visse através da máscara da face, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste
em parecer aos outros venturosa. A máscara de não ter máscara. De não ser eu mesmo, autêntico. Parece que Jesus estava dizendo uma coisa de cardápio, comida. E ele usa a antropofagia como símbolo de uma metáfora. Porque comer carne humana é antropofagia. E ele disse, se você não comer a minha carne, você não vai ter parte comigo. A questão aqui é uma questão essencial. Nós hoje estamos com uma mesa posta. Essa mesa não é nossa. Tem nome, a mesa do Senhor. E ele um dia fez um convite. E neste convite está inserido uma coisa muito interessante. Ele disse, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês têm que ter memória. E esta memória é para lembrar vocês algumas coisas. Eu quero que vocês se lembrem do cardápio que eu estou oferecendo a vocês. Eu quero que vocês comam da comida que eu vim oferecer. Nós vivemos num mundo onde a nossa natureza de nos perceber e de nos esconder faz com que nós idealizemos demais a realidade. E que procuremos ser aceitos pelos méritos e pela nossa performance. Mas vem o cordeiro, que passa um rio tão raso que não se afoga, mas tão profundo que um elefante tem que nadar. A sabedoria da graça de Deus. Para nos revelar que o problema nosso é comida. Nós precisamos aprender a comer. É uma comida que traz sangue e carne e que traz perdão e vida. A vida que nasce da morte. Eu não sei por que está escrito, mas está escrito. Abre a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Antes de partir, deu graças. Um corpo agradecido antes de ser partido. Eu não vim para uma tragédia, eu vim para uma missão. A minha missão tem um valor muito importante. O meu corpo vai ser partido. O Senhor deu graças por aquele corpo partido. Não existe fé cristã sem o sacrifício de Cristo. O cristianismo não é uma filosofia. É um relacionamento. E um relacionamento a partir de pão partido. E aqui ele começa a dizer: eu recebi do Senhor. Eu não recebi isso de ninguém. Menos do que o próprio Senhor. E ele disse isto com uma finalidade. Vocês precisam ter memória. Fazer isto em memória de mim. Eu estou esquecendo. Esqueço coisas. Minha memória é fraca. De vez em quando eu me pego tendo esquecido uma coisa importante. A Bíblia diz que o traslado da lei devia ser colocado diante do rei de Israel e ser lido todos os dias, para que ele nunca se esquecesse. Quando isso não aconteceu, e foi exatamente no reinado de Salomão que a coisa começou a desengringolar, porque era para que aquilo permitisse que ele não fizesse três coisas: ajuntar ouro,
cavalos e mulheres. Foi exatamente no reinado de Salomão, onde se ajuntou mais ouro, onde ele teve mais cavalos e onde ele teve mais mulheres. E o reino dele foi rachado. Porque esqueceu de olhar a lei. O Senhor disse, vocês todas as vezes que se reunirem, devem falar, devem fazer este memorial de cardápio. Pão e vinho. Pão e vinho. Não é pão misturado com vinho, nem vinho misturado com pão. É pão e vinho separados. É corpo sem sangue. É sangue espalhado. Aqui ele está dizendo, memória. No verso 25, ele volta à palavra semelhantemente. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes. Eu pensei que o cálice fazia parte da ceia. Não faz parte. Depois de ter ceado. Ceado é o pão. É o corpo. É as pisaduras. Tomou o cálice. E semelhantemente você precisa ter memória. Memória de um sacrifício que traz perdão, que traz isenção de culpa, que traz cura, que traz libertação daquilo que a Bíblia chama de iniquidade. Um pouquinho mais à frente, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E por que não anunciar a vida? Se a vida é mais importante do que a morte, por que ele insiste que é para anunciar a morte do Senhor até que Ele viva, que Ele venha? Por que esta coisa de anunciar a morte? Será que Paulo estava passando por alguma forma de pensamento esquisito quando ele disse: decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado? Era um absurdo? Ou aí está alguma coisa que nós ainda não conseguimos penetrar, que seja a libertação da nossa autossuficiência? Me lembro de um dia que o pastor Abu Chaim me falou a respeito de uma moça que queria ser missionária, que não gostava da morte de Cristo. E dizia para ele: vamos falar sobre a ressurreição. Deixa a morte de lado. Mas, meu irmão, não tem vida de Cristo sem a morte. Vamos para o capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 6. Ele ofereceu primeiro a vida, mas o homem no cardápio recebeu a morte. Agora é preciso tirar a morte da vida para dar a vida que não morre. 1 Samuel 2, 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Engraçado. Ele aqui está falando que ele tira a vida. Que vida? A vida que está contaminada pela morte, pelo pecado. E dá a vida. Que vida? A vida que vem da morte. É uma questão de preferência. Ele disse: anunciais a morte do Senhor. Eu estou ouvindo um zum que diz assim:
Não, morte não. Morte é alguma coisa contrária. Temos que falar da vida. Dos atos sublimes de Cristo. Não, temos que falar da morte. Até que Ele venha. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai instaurar o reino da vida na sua plenitude. Porque agora já o corpo será revestido da incorruptibilidade. Mas enquanto isso, nós temos que estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, mas só um pouquinho dizer o seguinte: por que não confessar? Eu queria agora parar só aqui. Por que não confessar quem nós somos? Por que tentar fingir que eu sou uma coisa que eu não sou? Por que ser um herói, um príncipe, quando eu sou um mendigo e vagabundo? Se eu sou aceito pela suficiência de Cristo e não pelos meus méritos, por que temer? Então Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se ao homem. Meus irmãos, eu não tenho uma vez que eu me examine, que eu não fico apavorado comigo. A minha sombra me assusta. Eu não preciso de espelho para ver a negrura da minha alma. Os meus pensamentos invisíveis, se fotografassem os nossos pensamentos. Um dia um gato, filme tcheco, muito interessante. O gato, quando olhava para a pessoa, ela ficava da cor dos seus sentimentos, preferenciais. E as crianças acharam aquele gato, e eles vinham com ele, e quando o gato olhava para você, o seu sentimento de prioridade aparecia na cor. Se você era um egoísta, ficava amarelo. Se você era um invejoso, ficava verde. Se você era um ladrão, ficava azul. E assim a cor que a pessoa estava vivendo aparecia e aquilo todo mundo corria. E se a pessoa amava, ficava vermelho. Era um filme comunista, na época dos comunistas, o vermelho era o timbre desta cor, então todo mundo ficava alegre quando ficava vermelho. Mas e agora? A cidade inteira queria acabar com o gato. Porque o gato era o detector da realidade interna. Mas meu irmão, por que eu tenho que correr do gato se eu sou aceito pelo cordeiro? Se ele conseguiu com a sua graça levar tudo que foi consequência daquele paladar dos nossos primeiros pais, e agora sob a sua mesa ele convida, dizendo: vem comer da minha mesa, todos vocês que recebem graciosamente dos efeitos da minha morte e da minha ressurreição. Problema meu é culpa? É condenação? É necessidade de ser aceito? Mas se tudo isso já está nesse pacote, por que eu não posso celebrar e festejar e ter que fazer exame de investigação para saber se eu sou aceito por outras formas? Gnothi theauton. Conhece-te a ti mesmo, mas quanto mais eu me conheço, mais eu me torno com medo de mim. Eu não tenho medo de Virginia Woolf. Foi Lutero quem disse, eu concordo com ele: tenho muito mais medo do meu coração do que o Papa e todos os seus cardeais. Não é quem está lá de fora. Mas meu amigo e meu irmão, se você puder olhar para Cristo como a comida do seu cardápio, da sua mesa, ele disse: aquele que comer de mim, por mim viverá. E quem não comer de mim, não permanece em mim, e eu não permaneço em você.
Comida é a minha necessidade. Não tenho anorexia, graças a Deus. E nem estou com bulimia, graças a Deus. Não preciso vomitar. Agora eu posso sentar na mesa e comer. Cristo é meu alimento. Só para dizer o seguinte: transubstanciação foram os nossos primeiros pais católicos, 1252, transubstanciação. O pão vira corpo, o vinho vira sangue. Lutero mexeu um pouquinho e ficou consubstanciação. Não é pão, é vinho, mas há uma coisa que ali se torna uma realidade. Zwinglio disse não, memória, lembrança, sim, lembrança. Mas tem que lembrar que essa lembrança está falando de uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual. É pão, nada mais que pão. É vinho, nada mais que vinho. Mas representa a verdade de que Cristo satisfez totalmente a nossa fome de significado. Você quer comer? A mesa é dele. Para você comer, não indignamente, você tem que depender totalmente dele. Não estou dizendo para você ser membro de uma igreja, mas para você confiar inteiramente em Cristo. Se você não confia em Cristo, você está comendo desse pão indignamente. Não faz sentido. É ritual. Sem sentido. Que Deus nos ajude, pela sua graça, a enxergar além da letra. O Senhor disse: aquele que vir o Filho do Homem e nele crê. Não é a visão de Eva, é a visão da realidade espiritual. Eu convido os diáconos para nos ajudarem nesse momento de discernimento espiritual, na distribuição dos elementos que tipologicamente estão apontando para a maior realidade da minha fome. Um dia a fonte teve sede. Ele se dirigiu para uma mulher que estava tirando água e disse: dá-me de beber. Mas ele nunca pediu comida. E os discípulos disseram: come, mestre. E ele disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem. Essa comida é fazer a vontade de meu Pai. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.